meu nome é Giovanna e bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vim falar sobre 10 coisas do mundo da literatura que eu gosto bastante. Que aí vai englobar, pode ser personagens, pode ser alguma coisa que acontece no plot do livro, tanto faz. Então eu decidi montar aí uma lista com 10 coisas. É uma thread que rolou no Twitter já tem um tempo, daí eu printei e falei, vou fazer. E aí agora estou aqui eu fazendo. E não vai ser só as 10 coisas que eu gosto. Depois desse vídeo vai sair outro vídeo falando sobre as 10 coisas literárias que eu não gosto muito. Ou seja, aquelas coisas que se tiver no livro eu dificilmente vou gostar. Ou até mesmo se eu souber, eu nem quero ler, entendeu? Então vamos começar a falar sobre isso, mas antes não se esqueça de se inscrever no canal, de dar like no vídeo, compartilhar com os amigos de vocês. Também não se esqueça de me seguir nas minhas redes sociais, que eu tô sempre falando com vocês, postando as coisas que eu tô lendo, as notas que eu dou nos livros que eu vou lendo durante o mês, né? Normalmente o somatório só sai no final, mas quem tá me acompanhando nas redes sociais já sabe mais ou menos o que é que eu tô lendo por aí, o que é que eu tô achando dos livros que eu tô lendo durante o mês. Também não se esqueça que eu tô fazendo live na roxinha, né? Na rede social do lado, de segunda a sexta às 18 horas, então não se esqueça de ir lá pra gente conversar, pra gente zoadar, fofocar, ler também, né? A gente lê um pouco também, a live de sprints, mas assim, a leitura, né? Joga também, então faz um bocado de coisa, então vão lá seguir pra gente ficar conversando também durante a semana toda aí. E também não se esqueça que aqui na descrição tem um link na Amazon, em caso você queira comprar uma coisa na Amazon, comprar por link, vocês ajudam o canal a crescer sem pagar nada mais por isso, tá bom? Então vamos lá, né, vamos deixar de enrolação, porque são 10 coisas, eu vou tentar dar exemplos de todas essas 10 coisas aqui, tá? Então venha com calma que vocês vão conseguir chegar lá. A primeira coisa que eu gosto muito em livros é quando os personagens também são apaixonados por livros, então quando tem aquele personagem que ama ler, se sente mais próximo do personagem por ter esse gosto em comum com ele. Então existem muitos personagens, por exemplo, a Hermione do Harry Potter, a Eileen da Troca também, aí existem outros, a Terça também. Eu tenho um vídeo no canal falando sobre isso, sobre personagens que são amantes da leitura, assim como nós, né? Então eu vou deixar uns cardzinhos pra vocês irem lá, tá? Checar esse vídeo e você conhecer outros personagens que também são apaixonados por literatura, assim como nós. A segunda coisa que eu amo demais quando acontece em livros são vilões bem construídos. É muito difícil, principalmente quando você pega livros de fantasia como um todo, o vilão, né, o coisa da história, a pessoa ruim da história é muito mais o ruim, né, tem que ter um lado ruim e um lado bom. Eu acho que nem todo mundo é bom e nem todo mundo é ruim, todo mundo vai ter aquelas decisões que são boas e decisões que são ruins, mas logicamente, às vezes quando tem gente que toma mais decisões ruins, né, como um todo. E eu gosto quando o vilão ele é muito bem construído, eu gosto quando tem aquela construção boa do vilão, e não só porque ele é mau, porque ele tem que ser mau, porque o livro pede que ele tem que ser mau. O motivo pelo qual esse personagem toma tantas decisões ruins, eu quero um motivo bom, um motivo plausível, entendeu? Então eu gosto muito quando o personagem, quando o vilão, ele é muito bem construído. O terceiro é quando acontece um momento de descrição bem detalhada do arquitetônico, porque pra quem não sabe eu faço arquitetura, né, estou cursando arquitetura também. E tem muitos livros que possuem, que às vezes eu tô lendo o livro e eu me sinto toda em volta daquele mundo, principalmente quando são livros que passam, por exemplo, em lugares como Itália e Espanha, que são países que têm arquitetura bem forte, assim, bem marcante, dentro da história da arquitetura como um todo. Um dos livros que eu mais amei em relação a isso, por exemplo, foi Amor Gelato. Eu já falei algumas vezes desse livro no canal, e o ponto que esse livro me ganhou é como a autora descreve Florença, enquanto você se apaixona pela cidade e tudo mais. Então eu parava de ler o livro pra procurar na internet o local que ela estava visitando, pra eu conhecer mais aquele ambiente. Então assim, não só sobre arquitetura, mas também sobre arte, né? Que eles visitam outros lugares, conhecem obras de arte muito famosas, lugares que eu não conhecia, que eu não sabia da existência, e passei a conhecer. Então a arquitetura ela tá carregada com a história, né? A história da arquitetura tá carregada com a história do mundo. Então é muito gostoso esse tipo de interação e eu adoro quando o livro, o personagem, o autor como um todo faz isso. Foi assim que Explodiu também rolou um pouco disso, que se passa em Roma. Tem muita gente que não gosta de muita descrição de local e tudo mais, mas pelo fato de eu ser estudante de arquitetura, eu gosto quando descreve bastante, eu gosto de me inserir. E um ponto importante também é que eu gosto muito, por exemplo, de histórias que se passam na era vitoriana, na época da Inglaterra vitoriana, porque foi um período muito bonito. Eu acho um período, a era vitoriana, muito bonito. Mas, enfim, esse é o terceiro fato que eu gosto demais aí. A quarta coisa aqui já é ligada a esse aqui, que é quando eu gosto quando tem fatos históricos ou personagens que realmente existiram, mesmo que tenha alguma mudança específica. Um exemplo, por exemplo, foi quando eu li agora Guias para Assassinos sobre Amor e Traição. É um livro que ele tem fatos históricos, ele vai contar sobre um momento que
aconteceu na Inglaterra sobre a questão da Elizabeth I, vai ter muita gente que existiu realmente, vai ter o William Shakespeare aqui também. Não necessariamente esses personagens vão estar assumindo ou verdadeiramente quem eles eram, né, William Shakespeare e tudo mais. Obviamente vai ter uma leitura diferente da autora aqui, tem muita coisa relacionada à história, tem fatos históricos aqui presentes na história, então eu me apaixonei na história nesse sentido, mas eu gosto muito dessa imersão e eu gosto muito da história, eu sou muito apaixonada por história também, então tá em volta desse momento, sabe, quando você tem uma ficção histórica bem marcante ali, que você, sabe quando você lê um livro e você quer estudar ou pesquisar mais, não necessariamente estudar, mas pesquisar mais sobre aquele período histórico específico só por conta do livro? Não sei se aconteceu com vocês, mas isso aconteceu comigo principalmente aqui, que a gente vai ver um pouco nesse negócio da Elizabeth I, a guerra entre os cristãos e protestantes, então a gente vai ter todo esse contexto histórico muito forte, muito marcante no livro, que é outra parte que eu gosto demais que acontece em livros aí, e eu vou dizer que é difícil achar. É difícil. Não são todos os livros que eu acho que tem essa ficção. Pode ser que eu esteja procurando no lugar errado. Então, se você tiver algum pra dizer, comenta aqui pra mim. O quinto é o que todo mundo já tá acostumado demais de saber, que é um mistério de um assassinato. Eu amo de paixão quando tem um mistério de assassinato. Às vezes, quando eu falo suspense, tem alguns livros outros de suspense, por exemplo, porque alguém morreu. Tipo, o Marido Perfeito, ela morreu. Há investigações sobre uma coisa, não especificamente a morte dele, mas o que é que ele estava fazendo na hora dele morrer. Tem outros, por exemplo, que é de sequestro, alguma coisa do tipo. Eu gosto desses aí também, mas pra mim não tem nada melhor do que quando envolve um cadáver, quando envolve alguém que morreu. Então eu gosto de saber quem é o assassino, eu gosto de investigar. Normalmente eu gosto mais quando é o policial que está contando, por isso que uma das minhas sagas favoritas é a da Erika Fox. Eu também curto bastante quando é outras pessoas investigando essa morte, o que foi que aconteceu com essa pessoa, eles investigando ali fora os policiais, né? Porque os policiais, eles têm tudo na mão, tem todos os recursos, vamos dizer assim, pra poder descobrir quem é. O DNA, tem a questão do banco de dados e tudo mais. Quando são pessoas que estão fazendo essa investigação, eles já não têm esses recursos, então eles vão precisar fazer investigações de maneiras diferentes, outras ligações, como por exemplo redes sociais e etc. Então eu gosto de ler dos dois tipos porque você consegue ver um frente a frente, você consegue entender a diferença específica. Um filme que eu indico bastante pra quem gosta, por exemplo, é Buscando. O filme é contado na visão do computador, né? Então, tá gravada a tela e ele mexendo na tela, então você só consegue ver o ator quando ele tá com a webcam. A montagem do filme como um todo é um filme muito bom. E também é o pai investigando a filha, né? O sumiço da filha. Não é um assassinato, né? Porque a filha sumiu, mas ele tá investigando aí o sumiço da filha, então ele consegue descobrir tudo isso através da tela do computador. Então é especificamente uma maneira que eu gosto, apesar de não ser o assassinato específico, mas não tem um corpo, né? Ela só sumiu. Mas eu gosto quando tem um corpo também. O sexto são personagens que têm mortes importantes, ou seja, quando acontece alguma coisa, que morre um personagem muito querido, quando que morre um personagem que, sabe, tem um fogo, tem uma paixão. Uma das coisas que eu menos gostei, por exemplo, em Peças Infernais, foi que eu acho que não teve nenhuma perda significante, sabe? Uma perda que fosse realmente doer o coração. Eu acho que não teve, na minha cabeça não teve. Eu sei que acontece em outros, por exemplo, Harry Potter, que apesar de não ter chegado no livro, eu sei que acontece com um dos personagens, né? Porque Harry Potter tá aí há anos, então dá pra saber que tem. E acho que isso vem muito porque eu sou muito fã de Game of Thrones, né? Pra quem me conhece, assim, fora das câmeras da época de Game of Thrones, estava no auge, eu era muito fanática do Game of Thrones. E aí, acontece que Game of Thrones você não pode se apegar muito aos personagens, porque todo mundo morre, né? Basicamente isso. Morre, ressuscita, enfim. Então, assim, você passa por um sofrimento muito grande durante os livros, muita gente morrendo, muito personagem que você gosta morrendo. É porque tem gente que fala, eu não gosto quando mata os personagens principais. Tudo bem, esse eu gosto. Eu gosto quando é bem construído, não só matado pra impactar também, mas quando a ideia da morte dessa pessoa tem um significado por trás, e não só pelo impacto. Também tem essa questão, tá? Eu gosto quando morre algum personagem importante, mas a morte deles precisa ser importante, precisa ser interessante, não só no sentido de vamos chocar o leitor aqui nesse momento, vou matar alguém que ele... A sétima coisa que eu gosto bastante são livros que têm referências geeks, ou seja, quando eu tô lendo um livro, principalmente os livros que são contemporâneos, romances contemporâneos, etc, que referências geeks, referências a filmes, a séries. É por isso que eu gosto muito, por exemplo, de Fangirl, que eu lembro que tinha bastante referências. Geekrella também foi um dos livros que eu já falei aqui no canal uma vez. Eu gosto muito porque já fala Geekrella, então assim, tem
a gente já sabe que vai ter alguma coisa relacionada ao geek, mas também porque existe referências, existe meio que uma versão de Star Trek naquele mundo ali, né, porque ela mudou o nome e tudo mais. Falam que Vermelho, Sangue, Branco e Azul também tem bastante referências e eu quero muito ler esse livro, porque falam muito bem no livro, mas eu sei que tem bastante referências e eu gosto disso, eu gosto de ter referências, eu gosto de estar imersa, porque eu sei que o personagem está imerso no mesmo mundo que eu, sabe? Eu, como uma boa fanática, eu preciso estar imersa naquilo e querer também estar ali, então é um dos livros que eu amo de paixão. Uma das coisas que eu amo de paixão é livro que tem referência geek. Se tem referência geek, vai ganhar pontos comigo. Mesmo que tem gente que fala que não gosta, eu gosto. Aliás, eu preciso dizer aqui, logo nesse ponto, que isso aqui tudo é só a minha opinião, tá? Então, com coisas que eu gosto. Se você não gosta de alguma dessas coisas que eu citei aqui, deixa aqui embaixo. Se falar, não, eu não gosto quando o personagem morrer, não gosto, deixa aqui embaixo. Daí quando a gente chegar no outro, vocês vão ver que a minha lista do outro é bem problemática. Daí vocês podem dizer o que é que tá lá que eu não gosto, que vocês gostam, tá bom? Então deixem aqui embaixo coisas que vocês gostam. Se vocês gostam dessas mesmas coisas que eu, ou se vocês não gostam disso, então deixa tudo aqui embaixo. O oitavo é um que eu gosto bastante também, que é prefácio no futuro. Sabe quando você lê alguma coisa, tipo, tá no futuro? Alguma coisa que aconteceu no futuro? Eu gosto bastante. Você tá lá, você lê, você chega naquilo, você lê e você fica, meu Deus, tá rolando alguma coisa. E aí o livro vai e volta pro passado pra contar tudo o que aconteceu até chegar ali. Então eu gosto demais disso. Aconteceu com Guias para Assassinos sobre a Mãe Traição agora. A gente chegou num ponto e tava rolando um negócio de, meu Deus, o que é que tá acontecendo? E aí a gente vai fazer um pulo, né, pro passado pra gente entender o que foi que rolou até chegar naquele ponto. Eu gosto porque me deixa mais envolto no livro já nos primeiros capítulos. Porque quando a gente lê, não sei se isso acontece com vocês, tem livros que só começam a aprender vocês lá depois de 10, 20% do livro. Você começa a ler e você tá lendo ali de maneira meio empurrada. Você fala, não tá rolando muita coisa, então vamos ver no que é que dá. Até que o livro lhe ganha e você não consegue largar. Mas quando acontece o contrário, quando já tem um impacto ali, tem alguma coisa que tá acontecendo e você não sabe, o livro já me prende de primeiro, porque eu já quero entender como foi que a história chegou naquele ponto. Então eu gosto muito disso porque eu me sinto mais envolta, eu me sinto muito mais vontade de ler o livro assim. Dependendo do livro, às vezes nem funciona, né? Porque se for um livro muito grande, aí quando chegar lá na parte eu já não lembro mais o que aconteceu. Mas enfim, é sobre isso. A única coisa que eu coloquei aqui foi quando a gente tem o assassino versus o policial. Como eu falei, eu gosto muito desse negócio, né? Todo livro policial que você for ler, que se parece também, né? Tem alguma coisa relacionada, tipo assim, o policial vai encarar o assassino cara a cara naquele momento de luta e guerra e tudo mais. E eu gosto muito disso quando acontece. E eu gosto desse envolvimento. Eu gosto do policial indo atrás, dizendo isso e aquilo. Eu falei mais atrás que eu gostava muito de um assassino com o corpo e tudo mais, e o policial buscando e tudo mais. E aqui nesse é basicamente isso. Eu gosto muito quando é o policial e o assassino, sabe? O assassino, ele tá solto e o policial tá atrás desse assassino e tem toda essa questão. Eu acho que é porque eu já falei uma vez no canal sobre a minha paixão por crimes e serial killers e tudo mais. Séries que tem esse tipo de coisa, por livros que tem esse tipo de coisa. Então eu acho que tá muito envolto. Então é impossível de chegar aqui nessa lista e não colocar isso, sendo que eu gosto bastante e pra mim uma das melhores coisas que tem, que é quando a gente tem um livro de policial, realmente. Então é o policial narrando. Eu não consigo não gostar, é muito difícil não gostar. Não tem como eu chegar aqui e não colocar isso, entendeu? E aí quando eu falo isso, eu não tô englobando só o assassinato, como eu já falei mais atrás. Eu tô englobando tudo que você imaginar. Um roubo de carro, um roubo de loja, sei lá, um assassinato, um sequestro, qualquer coisa que envolva. Vamos pra esse lado de filmes e séries que são policiais, principalmente séries, eu gosto demais, tipo CSI, Criminal Minds, essas séries tudinho aí. Então meio que molda muito essa minha vontade de eu ler livros que tem a mesma pegada. E quando é por pessoas que eu falei, eu gosto de ler, mas não é a mesma coisa. Então às vezes eu quero ler muito aquele negócio, porque é uma abertura diferente, né? Quando você pega uma pessoa que tá investigando e um policial que tá investigando, como eu falei. Eles vão usar artifícios diferentes, mas eu ainda prefiro o artifício do policial mesmo que seja tudo mais fácil. Que às vezes não é, mas é mais fácil do que uma pessoa que não tem os artifícios, né, e tá ali pra investigar nada. E o lado bom é que a outra pessoa sempre se envolve em uma roubada. Sempre. Sobre isso, entendeu? E pra finalizar essa lista, eu vou falar que a 10ª coisa que eu amo demais de todos os corações, se acontecer no livro, eu amo, é quando o nome do livro, o título do livro, aparece dentro do livro. Às vezes, tem livros que você lê que não aparecem, dificilmente vai aparecer. Tipo, tem um título lá e é isso. Mas quando aparece que você... Sabe quando vira uma chavinha? Você tá lendo e aí o personagem fala, ou aparece alguma coisa e fala...
Meu Deus, é por esse motivo que o título do livro é... Nossa, o autor me ganha em 50 vezes ali. Se o livro tava ficando ruim, ele fica bom em alguns motivos. Mas quando eu falo isso, né, tipo assim, porque o nome do personagem aparece. Não gosto. Porque parece o sentido do livro, o sentido do título do livro tá ali dentro do livro, sabe? Não tô dizendo que nem os outros que não aparecem não tem sentido. Óbvio que tem. Alguns sim, a maioria sim. Quando aparece dentro do livro, é tudo. Assim, é a maior coisa que poderia acontecer dentro do livro, pra mim, é isso, porque é perfeito, sabe? Parece que a leitura tá completa quando isso acontece. Mas era isso que eu queria falar pra vocês hoje. É as 10 coisas que eu amo quando a gente fala de literatura, quando a gente fala de livros, coisas que quando tem no livro eu já vou ler, já vou gostar. São essas 10 coisas que eu citei aqui pra vocês. Comentem aqui embaixo se vocês gostam dessas 10 coisas, se vocês não gostam. Se você tiver algum exemplo de livro pra me indicar que tenha alguma dessas coisas aqui, também está 100% aceito, tá bom? Eu vou ficando por aqui, um beijinho e até o próximo vídeo.